Olá a todos! Hoje vamos acompanhar uma história emocionante e cheia de tensão sobre Tieu-nu e seu filho Dui. Mãe e filho estão enfrentando o maior desafio de suas vidas. Truong, a pessoa por quem tanto esperaram e sonharam em voltar, ainda está desaparecido. Será que o amor de Tieu-nu será forte o suficiente para superar essa distância dolorosa? Dui, o menino que costumava sonhar com um pai, agora terá que lidar com o vazio em seu coração. Mas a grande pergunta ainda não tem resposta. Truong realmente vai voltar? Ou toda essa esperança é apenas um sonho distante? Não se esqueçam de clicar em inscrever-se e compartilhar suas opiniões nos comentários para que possamos continuar explorando essa história de amor cheia de desafios, mas também repleta de fé no futuro. Será que o retorno de Truong mudará tudo, ou será apenas uma esperança infinita flutuando no ar? A resposta virá nos próximos episódios, não perca. A luz suave da manhã atravessava as folhas verdes, iluminando a terra e criando uma cena tranquila, mas cheia de vida. Tieu-nu estava sentada silenciosamente na varanda, com o olhar distante, perdida em pensamentos. As memórias de Truong surgiam em sua mente como filmes que não podiam ser apagados. Ela se lembrava dos olhares carinhosos, dos sorrisos calorosos que Truong sempre lhe dava. E cada vez que fechava os olhos, sua imagem surgia claramente, como se fosse ontem, apesar do tempo que já havia passado. Mas agora, tudo o que restava era uma saudade profunda, impossível de apagar. Ela se encostou na velha cadeira de madeira, sentindo as lágrimas caírem silenciosamente, mas não conseguia deixá-las cair livremente. Tieu-nu sabia que por mais grande que fosse a dor, a vida precisava continuar. Ela era mãe, a única pessoa responsável pela sua família, e Dui, seu filho pequeno, ainda precisava dela. Mesmo com o coração partido, ela não podia deixar que as memórias e a saudade a levassem para a escuridão, não podia se deixar cair. Ela se levantou. Puxou a saia antiga para se preparar para o trabalho do dia. O som da faca afiada, cortando a grama, ecoava enquanto as folhas secas caíam, com cada golpe uma após a outra, como os batimentos persistentes de seu coração, fortes e cansados. Ela arrumava a casa, onde as rachaduras nas paredes pareciam compartilhar sua dor. Mesmo com os sentimentos pesando sobre ela, Tieu-nu não parava de limpar, de fazer o que precisava ser feito, apenas para encontrar um pouco de paz interior. Em seu coração, os pensamentos sobre Truong ainda a perseguiam, perguntando-se se ele voltaria, se aqueles dias poderiam voltar. Mas ela sabia que não poderia viver no passado, não poderia deixar que aquelas memórias dominassem sua vida atual. De qualquer forma, ela ainda precisava seguir em frente por Dui, por si mesma. Ela respirou fundo, sentindo a brisa suave, tentando manter a calma. De repente, um som suave veio do portão. Tieu-nu parou olhando na direção do som, sentindo algo estranho em seu peito. Seria Truong voltando, ou seria apenas o vento, o som das folhas balançando? Ela se perguntou se isso seria uma chance para tudo se acertar, ou apenas esperanças frágeis que ela não ousava enfrentar. Nesse momento, um passo se ouviu atrás dela, fazendo o coração de Tieu-nu disparar. Ela virou-se e viu a silhueta de um homem parado na entrada. Seu coração se apertou e as emoções a fizeram engasgar. Truong seria ele. Será que ele realmente voltou? Ela ficou ali, incapaz de dar um passo à frente, nem de se virar e ir embora. Todos os sentimentos dentro dela se ergueram como uma onda, prestes a se quebrar. Será que Truong realmente voltou? Ou isso era apenas um sonho, do qual ela não conseguia acordar? Ela olhou fixamente para a silhueta, o coração batendo forte, incapaz de acreditar no que estava vendo. Queria correr até ele e se jogar em seus braços, mas tinha medo de que fosse apenas uma ilusão. Apenas memórias antigas que a envolviam. As lágrimas começaram a cair, mas dentro dela surgia uma mistura de esperança e uma estranha ansiedade. A pergunta ainda pairava em sua mente. Será que Truong realmente voltou? Ou isso era apenas um desejo ainda não realizado? Uma brisa suave passou pelos cabelos de Tieu-nu, fazendo-a se assustar um pouco.
A sensação fresca da brisa parecia dissipar todos os seus sonhos, fazendo seus olhos se abrirem e ela olhar ao redor. Tudo estava em silêncio, nada havia mudado. De repente ela percebeu que o que havia acabado de viver não passava de um sonho, uma ilusão vaga em sua mente. Truong não estava ali, a casa permanecia quieta, e o que restava eram apenas as memórias dele escondidas em sua mente como uma mancha escura, impossível de apagar. Tieu-nu sentou-se em silêncio, respirando profundamente, sentindo sua clareza voltar aos poucos. Ela sorriu levemente, um sorriso vago, como se estivesse se lembrando de que por mais que sonhasse ou imaginasse a vida, ainda tinha que continuar. As memórias não podiam mudar nada, e ela, como mãe, ainda tinha que seguir em frente, mesmo que a saudade e a dor fossem suas companheiras. Ela se levantou, esticando-se sentindo a brisa suave passar, e decidiu que não deixaria a tristeza dominar sua vida. Quando a luz do pôr do sol começava a descer, cobrindo o espaço com um tom alaranjado quente, Tieu-nu saiu de sua pequena casa. Ela caminhava pela estrada familiar, seu coração mais leve e tranquilo, ao pensar em Dui, seu filho pequeno, a única esperança que ela tinha nesta vida. Embora a saudade de Truong ainda pesasse em seu coração, Dui era o motivo que fazia Tieu-nu continuar em frente, o motivo para ela viver com força todos os dias. Dui correu para fora do portão da escola, seus olhos brilhando tão inocente como as nuvens brancas no céu. Quando viu sua mãe, sorriu radiante suas mãozinhas, acenando como se quisesse anunciar que um dia feliz estava chegando. Tieu-nu não pôde evitar sorrir ao ver seu filho, seus olhos se acalmando um pouco, embora a dor ainda estivesse ali latente. Ela puxou Dui para perto e acariciou sua cabeça, sentindo o calor que ele trazia. Ele era a única fonte de força para ela nesses dias de solidão. Depois de sair da escola, Tieu-nu segurou a mão de Dui e o levou para o parque, onde Truong sempre o levava aos finais de semana. O parque estava cheio de lembranças doces, onde Truong e Tieu-nu observavam Dui brincar e rir. Cada vez que ela entrava ali, Tieu-nu não conseguia evitar recordar os momentos felizes que viveram juntos. Mas agora, o parque estava apenas com ela e Dui sem Truong para compartilhar essa simples alegria. Tieu-nu levou Dui até a área do escorregador e do balanço onde ele mais gostava de brincar. Dui correu em direção aos brinquedos, com os olhos brilhando e um sorriso aberto, sem preocupações ou tristeza. Ele não sabia da saudade de Truong que sua mãe carregava, nem das dificuldades que ela estava enfrentando. Tieu-nu olhou de longe vendo seu filho brincar, e seu coração foi se acalmando. Esse sentimento, a inocência e a alegria de Dui eram como um remédio para sua alma. Seus passos correndo seu riso alegre a ajudavam a esquecer ao menos por um momento a solidão que sentia. Quando Dui subiu no escorregador, Tieu-nu se sentou em um banco, olhando o filho brincar. Por mais difíceis que fossem as coisas, ela sabia que precisava ser forte por Dui. Ver a alegria dele a fez esquecer a tristeza, pelo menos naquele momento. O riso de Dui ecoava como uma cura para as feridas que ainda estavam em seu coração. Mas quando olhou para o céu da tarde, as nuvens cinzas ainda flutuavam preguiçosamente, e Tieu-nu não pôde deixar de pensar em Truong. Ela se lembrava das tardes como aquela quando Truong e ela levavam Dui para brincar, e os três juntos aproveitavam aqueles momentos de paz. Embora ele não estivesse mais ali, Tieu-nu sentia a presença de Truong em cada lugar, em cada objeto, em cada memória. Dui correu até sua mãe, e sua voz animada a trouxe de volta ao presente. "Mãe, eu me diverti muito", Dui disse, com o rosto vermelho de felicidade. Tieu-nu sorriu abraçando seu filho com força. As preocupações dentro dela desapareceram quando sentiu o calor dele. Dui era tudo o que ela ainda tinha, e ela não deixaria nada impedir a felicidade dele. À medida que a tarde se apagava e as primeiras luzes se acendiam, Tieu-nu sabia que era hora de ir embora. Ela puxou suavemente Dui para fora do parque, seu coração ainda preso às antigas memórias, às sombras que ela não podia deixar para trás. Mas pelo menos hoje ela conseguiu sorrir, porque naquele momento Dui era o maior consolo que ela poderia ter.
Seus passos ecoavam na estrada de volta para casa. E apesar de ainda haver alguma tristeza, Tionu sabia que ela continuaria a viver com força por Dui. A cada dia que passava, ela aprendia a aceitar a dor e a enfrentar as memórias que não podiam voltar. Mas acima de tudo, ela ainda tinha Dui, e essa era a razão pela qual ela continuaria a lutar, continuar a esperar, continuar a amar. Tionu e Dui estavam sentados em silêncio na varanda, ambos olhando para o horizonte, onde a luz da tarde começava a desaparecer, dando lugar à escuridão da noite. A brisa suave soprava, fazendo as árvores balançarem, criando uma atmosfera tranquila, mas com uma melancolia difícil de descrever. Dui estava ao lado da mãe, seus olhos ainda brilhando como sempre, mas hoje Tionu sentiu que havia algo diferente no olhar do filho. Era como se a maturidade estivesse se aproximando de Dui, ou talvez o silêncio que havia pairado entre os dois ao longo do tempo estivesse fazendo com que todas as emoções se tornassem impossíveis de esconder. Embora fosse tarde da tarde, o ar ainda estava fresco, mas no coração de Tionu o peso indescritível ainda não a deixava. Cada dia que passava era um dia em que ela enfrentava a saudade de Truong, as memórias que não podiam ser apagadas sobre os tempos felizes quando a família estava unida. Tionu já estava acostumada a viver sozinha, mas sempre que lembrava de Truong, seu coração se partia novamente. De repente, Dui levantou a cabeça, olhou para sua mãe, com seus olhos brilhantes, e então falou suavemente, com uma voz cheia de emoção. "Mãe, eu sinto tanta falta do tio Truong." Essas palavras foram como um choque suave que fez o coração de Tionu apertar. Ela olhou nos olhos do filho, tentando entender melhor o que ele acabara de dizer. Essas palavras foram como uma onda que varreu toda a sua contenção. Dui, o menino que ela amava tanto, disse o que ela sempre evitou. A verdade de que ele também sentia falta de Truong, o pai que Dui nunca entendeu completamente, mas que amava e desejava ter por perto. Tionu não conseguiu segurar as emoções dentro de si. Ela abraçou Dui com força, apertando-o contra seu peito, como se fosse a única maneira de manter um pedaço da felicidade que ela ainda guardava. Ambos ficaram ali, em silêncio, apenas os suspiros de Tionu e as lágrimas rolando por seu rosto. Dui não disse mais nada, apenas se sentou tranquilamente nos braços da mãe, sentindo a dor que ela estava vivendo. As memórias de Truong invadiram a mente de Tionu. Ela se lembrava dos tempos quando a família estava unida, das tardes em que todos cuidavam de Dui, juntos riam e superavam as dificuldades. Tudo era simples, mas cheio de alegria e paz. Ela se lembrava das noites em que comiam juntos, vendo Dui se alimentar com entusiasmo, enquanto Truong contava histórias engraçadas que a faziam rir de verdade. Ela se lembrava do abraço caloroso de Truong toda vez que ele voltava para casa, das noites em que eles conversavam sobre o futuro, sobre sonhos. Mas agora, tudo isso era passado. Truong não estava mais com ela, não era mais o pilar de apoio quando ela se sentia exausta. Essas memórias agora eram apenas cicatrizes impossíveis de curar. Dui suavemente bateu nas mãos de sua mãe, como se quisesse consolá-la. O menino não entendia tudo, mas uma coisa que Tionu tinha certeza era que Dui também sentia a falta de Truong. Ele ainda se lembrava do pai, que não teve a chance de conhecer por completo, e isso fazia o coração de Tionu doer ainda mais. Tieu. Nu olhou para Dui, com os olhos cheios de lágrimas, e então disse suavemente: "Eu também sinto falta do tio Truong, meu filho. Mas vamos continuar vivendo, porque o tio Truong queria que nós fôssemos felizes." Dui acenou com a cabeça, segurando com firmeza a mão da mãe, como se ele soubesse que, embora Truong não estivesse mais ali, a vida ainda precisava seguir. Tionu respirou fundo, tentando acalmar suas emoções. Ela olhou para o céu, onde a luz do final da tarde estava começando a desaparecer, dando espaço para a escuridão. As pequenas estrelas começaram a brilhar como pequenos pontos de luz na escuridão, lembrando-a de que, por mais sombria que fosse a vida, ainda havia luzes a guiando. Tionu apertou a mão de Dui com mais força, dizendo para si mesma que, por mais difíceis que fossem as coisas, ela ainda tinha que ser forte por seu filho.
Dui era tudo o que ela ainda tinha, e ela faria tudo o que fosse necessário para que ele crescesse em um ambiente cheio de amor, mesmo sem a presença de Truong. Embora a saudade e a tristeza ainda estivessem presentes, o amor por Dui era algo que nunca desaparecerá. Ela seguiria em frente por ele, por si mesma, e pelas lembranças bonitas que sempre guardaria em seu coração. Os dois ficaram ali, aproveitando aquele momento de paz, mesmo que a saudade ainda estivesse viva no coração de ambos. Quando a escuridão desceu, o ar dentro da casa de Tio-nu se tornou ainda mais silencioso e gelado, como se envolvesse tudo o que restava da família. A casa mergulhou no silêncio, apenas o som do vento, soprando pela janela, balançando suavemente as folhas do jardim, criando um ambiente tranquilo, mas também cheio de uma sensação de solidão indescritível. Tio-nu estava sentada à janela, seus olhos olhando para o jardim, onde as folhas secas caíam com cada rajada de vento. Em sua mente, a imagem de Truong não parava de voltar, as antigas memórias de tardes calmas, os momentos em que ele se sentava ao seu lado, brincando com Dui no pátio. Essas lembranças permaneciam em seu coração, tornando-o ainda mais pesado. De repente, um som suave veio de trás, fazendo Tio-nu se sobressaltar, seus olhos se arregalando, enquanto ela olhava para a escuridão na sala. Ela não se lembrava se havia trancado a porta ou não, e naquele momento, uma sensação de ansiedade estranha surgiu dentro dela. Dui estava dormindo no quarto, sem saber da inquietação que sua mãe estava sentindo. Por que aquele som? Quem entrou na casa? Tio-nu se perguntava, mas não havia respostas para essas dúvidas. Ela se levantou, caminhando silenciosamente até a porta, seus olhos fixos na escuridão no final do corredor. A sensação de medo se espalhou por todo o seu corpo, quando suas mãos tremiam ao segurar a maçaneta da porta. Seu coração batia forte em seu peito, cada passo se aproximando mais de uma verdade que ela não podia aceitar. Ela abriu a porta do quarto, mas o único som era o vento frio entrando. Não havia ninguém. Mas por que aquele som? Por que ela sentia como se alguém estivesse perto? A sensação de confusão aumentou quando, em noites anteriores, ela também ouvira passos e sons estranhos na casa, quando estava sozinha. No começo, Tio-nu pensou que poderia ser o cansaço, mas agora ela percebia que não podia ser apenas uma coincidência. Havia algo estranho, algo que não podia ser explicado. Quem seria? O que seria? Será que era Truong? Mas como poderia ser, ele não estava mais aqui. Mais uma vez, ela ouviu passos vindo do jardim, suaves, mas claros. Ela se levantou rapidamente e olhou pela janela. Dui ainda dormia profundamente, e Tio-nu não queria acordá-lo. Mas a preocupação e a curiosidade a impediam de ficar parada. Ela levantou a cortina, e à luz fraca da noite, viu uma figura parada, em silêncio, perto da parede do jardim. A pessoa não se movia, apenas ficava parada, como se estivesse esperando por algo. Os olhos de Tio-nu se estreitaram, mas a figura estava muito tênue, apenas uma silhueta indistinta na escuridão. O medo, mais uma vez, apertou seu coração. Ela se virou rapidamente e fechou a janela com força, tentando acalmar sua respiração. Quem estava lá fora? Seria alguém que ela esperava há tanto tempo? Seria Truong. Ela se perguntava, seria essa a maneira de suas memórias de Truong ainda estarem vivas dentro dela? Ou havia algo estranho acontecendo que ela ainda não conseguia entender? Tio-nu se aproximou da cama de Dui, sentou-se ao lado dele e suavemente o acariciou. A preocupação ainda não a deixava, mas ela não queria que Dui sentisse sua inquietação. Dui ainda dormia tranquilamente, seu rosto despreocupado, sem nenhuma preocupação. Tio-nu olhou para ele, seu coração cheio de amor, e se disse que acontecesse o que acontecesse, ela sempre protegeria seu filho. Ela não podia deixar que o medo dominasse os dias que ainda tinham pela frente. Mas no fundo de seu coração, ela não conseguia se livrar daquela sensação estranha. Quem estava lá fora? E por que ela sentia como se Truong ainda estivesse presente de algum modo? As perguntas sem resposta assombravam sua mente, tornando impossível dormir em paz. Impossível encontrar serenidade em seu coração.
À medida que as noites passavam, Tianyu se dizia que tudo o que era estranho passaria, e ela teria que seguir em frente. Mas a saudade, a falta de Truong e as coisas inexplicáveis ainda pairavam em sua mente, assombrando-a a cada dia, a cada hora. Será que ela descobriria a verdade por trás desses fenômenos misteriosos, ou tudo continuaria sendo apenas sonhos dos quais ela não poderia acordar?